Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos para mais um Tempo com a Palavra. Eu sou o pastor Joaquim Dias, pastor da Igreja Batista em Santa Cruz, que fica aqui no 3º Distrito de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Hoje eu quero convidar você a meditar comigo no tema Como saber se estou agindo tolamente. Em quase 25 anos de ministério e um pouco mais de 40 anos como membro de uma igreja batista, sempre vi alguns dos nossos irmãos, ou até muitos deles, agindo de forma impensada. Eles agem como por impulso, baseado em suas próprias convicções, e o pior, deixam as suas convicções falarem mais alto do que o próprio Deus falando em sua palavra. Na Bíblia, temos um exemplo disso, é o profeta Jonas. E eu quero ler com você então Jonas, capítulo 1, versículos de 1 a 3, lá no Velho Testamento, e quero ir ao texto e depois fazer a nossa meditação. O texto diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Esse livro de Jonas sempre mexeu comigo. Ele me fez deixar parentes e amigos e ir para o estado do Tocantins, onde eu comecei a pastorear. Mas essa história vai ficar para uma outra oportunidade. Quando lemos o livro de Jonas na perspectiva de que ele seja um personagem histórico, real, então o seu livro também sendo uma história real e não poesia ou conto, nós temos o consenso comum de que Jonas agiu tolamente e sofreu as consequências por causa dessa decisão. Hoje eu quero começar a fazer algumas reflexões devocionais neste livro de Jonas, juntamente com você nas quartas-feiras, porque eu creio que as lições que nós podemos tirar desse livro são preciosas para nós na atualidade. Hoje, olhando para estes 3 primeiros versos, eu quero responder à pergunta: como posso perceber que minha decisão é tola? À luz, é claro, da decisão de Jonas. Vamos então pensar nisso. Primeira resposta: quando tenho certeza da vontade de Deus e insisto em desobedecê-la. Observe que as palavras iniciais de Jonas, no verso 1, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas. Pressupondo que o autor do livro tenha sido o próprio profeta Jonas, chama a atenção o fato de que o autor, então, não tem dúvidas de que a palavra que ele ouviu tenha sido a palavra do Senhor. Jonas tem plena certeza de que é Deus quem falou com ele. Não sei como isso se deu, pelo menos para mim isso não importa aqui, mas o que importa é que o profeta sabe quem é que lhe falou, que foi o Senhor. E por que eu estou insistindo nisso? É que como a decisão do profeta é ir para longe da presença do Senhor de forma voluntária, eu fico a pensar que estava em seu coração para tomar uma decisão dessa. O que leva alguém a ouvir a voz de Deus, dando-lhe uma ordem direta e clara e decididamente fazer diferente? Talvez você pense, uma pessoa que tenha firme convicção de que Deus lhe deu uma ordem e a desobedece só pode estar louca. Deve estar fora de si, ou talvez não teve convicção de que foi Deus quem lhe falou. Só que o texto diz que Jonas fez tudo muito consciente. Mas será que apenas Jonas tinha convicção da vontade de Deus e decidiu desobedecê-la voluntariamente? Claro que não. Desde Adão as coisas têm acontecido assim. Adão, ainda no Éden, foi orientado a não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ele comeu a si mesmo. E as consequências desse ato você e eu estamos colhendo até hoje. Talvez você mesmo tenha feito ou esteja fazendo isso.
uma moça ou rapaz crente que insiste em namorar e se casar com uma pessoa não crente, se metendo em julgo desigual, desconsiderando a vontade de Deus. Esse é um exemplo. O marido que exige a submissão da esposa, mas não a trata com cuidado e carinho, não a ama como Cristo amou a sua igreja, anulando-se a si mesmo para que a igreja fosse salva, fosse restaurada. Então o marido fazendo isso em função de sua esposa. Um crente que todos os dias leva a vida apenas pensando em si e não compartilha o evangelho com outras pessoas, são exemplos da atualidade de como a gente sabe o que Deus pensa e faz diferente. Todos são exemplos de pessoas que agem tolamente, sabendo a vontade de Deus e mesmo assim insistindo em fazer diferente daquilo que Deus manda e por causa disso sofrendo as consequências amargas da desobediência. Outra resposta para a pergunta como identificar que nossas decisões estão sendo tolas é quando desconsidero minha posição diante de Deus. Os versos 1 e 2 dizem: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Estamos no início do livro e a pergunta que a gente precisa fazer é: quem é Jonas? Jonas foi um profeta, aparentemente da região da Galiléia, viveu no século VIII a.C. Tanto o Velho quanto o Novo Testamento têm registros da historicidade de Jonas. Quando falou sobre a sua morte e ressurreição, por exemplo, Jesus comparou essa situação com a história de Jonas dentro do grande peixe. Saber que esse homem existiu me faz crer que a história do seu livro é também uma história real, que o chamado e a ordem divinos que ele recebeu realmente aconteceram e que este homem realmente ousou desobedecer ao Senhor. Então, se você percebeu, quando falei um pouco sobre Jonas, informei que ele era um profeta. E o que isso tem de mais? Bom, profeta é aquela pessoa que a gente chamaria de o homem de Deus. Alguém que tem um relacionamento com Deus e que tem a missão de anunciar a palavra de Deus. Isso te faz pensar em alguma coisa? Até aqui, temos Deus falando a alguém com quem ele já estava acostumado a falar e que era capacitado para pregar a sua palavra a outras pessoas. Em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, há o registro de que Jonas profetizou a recuperação política e econômica de Israel, o que nos garante que essa não era a primeira vez que Jonas recebia uma missão de Deus, uma palavra de Deus para ser transmitida. Era alguém que tinha intimidade com o Senhor. A missão de Jonas era ir até a cidade de Nínive e pregar contra ela, porque a maldade daquela cidade chegou até a presença de Deus, ou seja, aquele povo estava impenitente, praticavam atos pecaminosos sem qualquer consciência de erro, desagradavam a Deus todos os dias. Eu imagino que talvez fosse uma cidade bastante voltada à violência, à imoralidade, coisas bem terríveis que estavam na mira de Deus. E que Deus acabaria por enviar juízo sobre essa cidade. Vale lembrar que Nínive também era a capital da Síria, um povo considerado um grande arqui-inimigo de Israel. Se no verso 2 Deus manda Jonas se levantar para ir até Nínive e lá pregar a sua palavra, no verso 3 lemos que Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, indo para a cidade de Tarsis. Se não me engano, é a região da Espanha atualmente. Jonas não levou em consideração a sua posição diante de Deus. Sim, meus amigos, esse é o problema que se repete na história em nossos dias. Quando temos a compreensão do que nós nos tornamos em Cristo e temos o senso da missão a ser cumprida, nossas ações serão muito mais pautadas na busca de obedecer e cumprir a vontade de Deus. A carta de Paulo aos Efésios faz essa divisão. Os primeiros capítulos, o apóstolo nos ensina quem nos tornamos. Pessoas abençoadas, eleitas, predestinados para serem parecidos com Jesus. O seu novo povo, gente que saiu da morte para a vida eterna, gente que se assentou em Cristo nos lugares celestiais,
gente cheia de bênçãos, gente cheia de dons espirituais. Então agora, na parte final do livro, na sua metade para frente, ele começa a mostrar que esse tipo de gente, ou seja, o crente no Senhor Jesus, deve agir de modo coerente com aquilo que ele se tornou. Paulo fala então de crescer no conhecimento de Cristo, de edificação mútua da igreja, fala da maneira de como vamos fazer a igreja crescer, fala de como vamos agir em casa, no trabalho, em como venceremos o diabo pela palavra de Deus e oração. Enfim, ele disse, sabendo que somos, devemos viver de modo digno dessa posição, dessa vocação, desse chamado. Agimos errado quando desconsideramos nossa posição em Cristo e não damos aos outros o devido testemunho do poder e graça que nos alcançou. Jonas fugiu para não pregar aos ninivitas. Será que você não tem fugido também da presença de Deus quando deixa de ler as Escrituras, de saber o que Deus pensa e, portanto, não faz o que Ele mandou, não prega o Evangelho para amigos, parentes e qualquer pessoa que cruza o seu caminho, porque esta é a nossa missão? A terceira resposta à pergunta como vou identificar se a minha decisão está sendo tola é quando tomo uma decisão sem pensar nas consequências. Verso 3 diz que Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Na cabeça de Jonas, fugir da presença do Senhor era deixar a sua cidade, o templo, o local de culto, o local oficial de adoração. Muitos pensam como Jonas. Acredito que deixar de estar no local de culto, no templo da igreja, é o jeito de fugir de Deus. Mas o que resta ao homem quando ele foge de Deus? A história de Jonas vai relatar um declínio na vida do profeta. O primeiro verbo do verso 3 indica que Jonas se levantou. Se a gente parasse por aqui, diríamos que o profeta fez o que Deus mandou. Mas aí o texto acrescenta um mais. Infelizmente, a ação de se levantar de Jonas não foi para a obediência, mas para a desobediência, para a fuga, a tentativa de fuga da presença de Deus. Aqui ele se levanta, ele se põe mais alto, mas no restante do capítulo ele irá somente decaindo, ele irá somente para mais fundo. Ele desceu até o fundo do navio, depois até o fundo do mar, quando foi engolido pelo grande peixe. Jonas pagou a sua passagem para fugir. Fugir de Deus tem custo. Ele pode ser um custo muito alto. Se Jonas tivesse pensado nas consequências de sua decisão, certamente não teria desobedecido a Deus. À luz de todo o livro de Jonas, fica o alerta para a gente. Não adianta fugir de Deus. Deus vai encontrar você. Mas será melhor que Deus encontre você arrependido e disposto a cumprir sua soberana e santa vontade, do que encontrar você fugindo da sua presença, que é algo tolo, impossível, custoso e que traz muitas consequências tristes. Querido irmão, você também tem uma missão. Não fuja dela. Você também é chamado por Deus e ouve sua voz por meio das Escrituras. Não tente fugir de Deus. Você vai cair se fizer isso. E se Deus lhe der a graça do retorno, será um retorno muito doloroso. Arrependa-se e obedeça a palavra do Senhor. Pela fé em Jesus, receba o perdão do Senhor. E por essa mesma fé, seja obediente ao Senhor. Lembre-se, fugir da sua responsabilidade para com Deus é tolice. Se você ainda não é um crente em Jesus, também fica o desafio. Arrependa-se e creia em Jesus. Desfrute do privilégio de ser dele. E lembre-se, seja um crente obediente ao Senhor. Vamos orar? Vamos buscar a presença do Senhor? Querido Deus, obrigado pelas pessoas que estão assistindo nesse momento e refletiram comigo um pouco sobre a vida de Jonas.
e pensando em nós, em como nós não podemos fugir da sua presença, pelo contrário, precisamos nos aproximar mais do Senhor. E para fazer isso precisamos de fé, precisamos de uma vida consagrada, dedicada, que ouve a tua palavra e se dispõe a obedecê-la no dia a dia. Fala conosco, Senhor, para que a gente consiga fazer isso. Ó Deus, obrigado por tua graça e misericórdia, que em meio nessa caminhada, nesse desejo de te obedecer, de pregar o teu evangelho, de ajudar pessoas, de cumprir assim o teu propósito para nós, às vezes nós falhamos e o Senhor tem sido muito gracioso, nos dando o seu perdão em Cristo. Ó Pai, também peço pelas pessoas que estão assistindo que ainda não têm Jesus. Fala aos seus corações, por favor. Ajude-os, ó Deus, para que entendam que os seus pecados ofendem ao Senhor e que pecar, fugir da sua presença, traz consequências nefastas, terríveis. Por isso, Senhor, peço que eles falem ao coração para que se arrependam, creiam em Jesus, desfrutem do teu perdão e graça e pela fé consigam também ser obedientes ao Senhor. Também, ó Deus, quero me lembrar aqui das pessoas que estão enfermas e carecendo de nós. Continuo orando aqui pelo pastor Dineuci de Souza Lima, que continua internado em estado grave por causa do seu AVC. Tem misericórdia do teu servo, da sua família, da sua igreja. Restaure a sua saúde. Também nos lembramos, ó Deus, da Priscila, esposa do pastor Douglas, também no estado muito grave no hospital. Tem misericórdia dela. Também restaure a sua saúde. Abençoe a sua família, por favor. Pai, nos lembramos dos irmãos aqui de nossa igreja, os irmãos mais idosos, aqueles que não podem estar conosco no templo, que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, são tantos que precisam e carecem da intervenção do Senhor. Abençoe, ó Deus, os nossos irmãos em Cristo que estão preservados, que estão saudáveis, e fala aos seus corações para que possam, ó Deus, voltar ao trabalho, fazer as coisas do Senhor com alegria, terem compreensão da missão que receberam do Senhor, da posição do que se tornaram em Cristo, ó Deus, filhos do Senhor, servos do Senhor, e que então a missão que o Senhor deu à sua igreja, a Igreja Batista em Santa Cruz especialmente, nós pedimos que o Senhor nos dê a capacidade de concluí-la, de fazer essa obra do Senhor até o dia que o Senhor nos chamar à eternidade. Continue abençoando a cada um que nos ouve, aos nossos amigos, permitindo que a Tua palavra os alcance e fale aos seus corações. E que nenhum de nós, Senhor, tome qualquer decisão tola, desconsiderando a Sua vontade, desconsiderando o entendimento de que nós somos em Cristo, ou talvez, ó Deus, de forma voluntária, escolhendo desobedecer ao Senhor, porque não vai acontecer isso sem que a gente sofra as consequências. Ajude a gente a pensar nas consequências e por temor ao Senhor e amor e gratidão pelo que o Senhor tem feito por nós, sermos obedientes à Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nos abençoe neste restante de semana, e é o nosso desejo e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por participar aqui de mais esse tempo com a palavra, de reflexão, de busca da presença do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida por isso. Quero te lembrar, no próximo domingo, às 9 horas da manhã, nossa EBD, transmissão ao vivo no canal da Igreja Batista em Santa Cruz, e o culto também às 19 horas, que também será transmitido ao vivo. E eu espero você nesse momento. Quanto aqui ao canal, eu peço a você que se inscreva, se ainda não se inscreveu, curta, compartilhe, comente. Isso tudo ajuda a que essas reflexões alcancem mais pessoas, não é? Quanto mais gente compartilhando e curtindo e comentando, isso faz o YouTube levar essas mensagens para mais e mais pessoas. Então nos ajude nisso também, tá bom? Forte abraço para você, até o próximo encontro que nós teremos. Deus te abençoe.